Atos 28, de 1 a 10. Estamos no último capítulo escrito por Lucas, no nosso estudo, e como igreja, continuamos escrevendo o livro de Atos, fazendo a história da igreja do Senhor. Atos 28, de 1 a 10. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo juntado uma quantidade de gravetos e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades, umas terras, uns sítios, que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito isto, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Mais uma vez, Senhor Deus, nós oramos a Ti, pedindo a Tua mercê, a Tua misericórdia, tanto para aquele que prega, quanto para aqueles que ouvem, pedindo que o Senhor nos dê espírito de quietude, de atenção, de reverência, em honra à Tua santa e maravilhosa palavra. Que ela nos fale hoje, e que o que ela falar hoje se torne alimento para as nossas almas. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se, meus irmãos. É um grande desafio pregar sucessivamente em um livro, porque fatalmente a gente acaba encontrando pontos difíceis, às vezes com dificuldades doutrinárias, e às vezes com dificuldades narrativas mesmo, né? Dá vontade da gente se passar meio que por cima, dar uma olhada naquilo e seguir adiante. Mas esses 10 versos, que abrem o capítulo 28, trazem para mim uma mensagem que eu quero compartilhar com você, que eu chamei de Quando o Evangelho Chega. Olhando com muita atenção e orando a respeito desse texto, pude perceber algumas ideias aqui para nós, que nos ajudam a entender o que acontece quando o Evangelho chega em um lugar, quando ele chega em uma vida, quando ele chega em uma família. E é muito interessante porque a Bíblia é espelho, e ela nos humilha, porque quando nós nos olhamos no espelho, especialmente as mulheres fazem mais isso que os homens, não é? Nós focamos, tem até um espelho convexo que aumenta a dimensão do cravo, da espinha, daquela coisa mais mal acabada que a gente tem em rosto, em algum lugar, e a gente fica olhando naquele espelho assim para ver com detalhes, para poder talvez tratar ou alguma coisa assim. A Bíblia faz isso em relação à nossa natureza. Quando nós lemos e nos aproximamos da Bíblia com sinceridade de coração, com reverência, entendendo que aquilo ali é palavra de Deus, ela se transforma num espelho que mostra nossas distorções, mostra nossos erros, mostra onde a gente precisa melhorar, e às vezes isso não é confortável. Na verdade, nunca é confortável você ser confrontado. Então esse texto, quando o Evangelho chega na ilha de Malta,
me mostra 4 coisas que acontecem como sinais, como consequências da chegada do Evangelho, num lugar, numa família, numa vida. Então eu quero compartilhar com você isso, e você vai usando a enxada para trazer para si mesmo, né, como agricultor que cuida da terra, e não um taco de beisebol para lançar essa mensagem para outra pessoa. Nossa grande tentação, e isso é um mecanismo de defesa nosso. Eu estou com pouco retorno aqui, tá, gente? Mas vocês estão me ouvindo bem? Ok? Então, nós tentamos, puxa vida, bem que fulano podia estar aqui para ouvir isso, né? Normal pensar assim, mas quando você pensar assim, reverta isso rapidamente para você mesmo. Eu estou aqui para ouvir isso. Isso é para mim, isso não é para o fulano que não veio, é para mim. E eu preciso melhorar nesse aspecto, eu preciso atentar para isso, tá certo? Então, o primeiro a fazer isso é este que vos fala. Eu preparo a mensagem para vocês, primeiro pensando em mim, falando, meu Deus, como eu preciso melhorar nisso aqui. Então, quando o Evangelho chega, ele deixa alguns sinais, ele deixa rastros claros que a gente percebe que ele chegou, que ele passou por ali, que ele esteve ali. E eu quero compartilhar com vocês 4 sinais deixados pelo Evangelho na ilha de Malta, na comunidade de Malta. Primeiro, quando o Evangelho chega, ele potencializa nossas virtudes, dando sentido à bondade humana. Ele potencializa nossas virtudes, dando sentido à bondade humana. Eu gostaria de ler com vocês 3 versículos de novo, verso 1, 2, 7 e 10. Todos os textos de Atos 28 estão por conta de vocês. Se você vir alguém sem Bíblia aí, ajude. Outros textos que nós vamos usar serão projetados ali, mas os textos de Atos 28 não. Capítulo 28, 1, 2, 7 e 10. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Interessante que, buscando o significado da palavra Malta, entre vários outros possíveis, eu achei um citado pelo pastor Todd Lee, que significa refúgio. Interessante que quem está acompanhando a pregação sabe que eles acabaram de chegar de um naufrágio. Eles acabaram de escapar da morte, 276 pessoas. Pregamos semana passada, retrasada e na anterior, sobre o manual de um sobrevivente, sobrevivendo às tempestades. E aí Deus os leva para uma ilha chamada refúgio. Não é interessante? O Senhor é o meu refúgio. O Senhor os levou para um refúgio depois de uma tempestade. Talvez essa seja a palavra que você precisa ouvir hoje. Talvez você esteja atravessando uma tempestade. Confie em Deus, entregue-se ao Senhor, porque o Senhor sabe onde está o seu refúgio. Fui pesquisar também sobre a ilha de Malta e percebi que ela é uma bela ilha que está em cima de um rochedo, né? O mar não bate na areia, não tem praia, são rochedos assim. Então é uma ilha forte, alta, segura em relação a tempestades. Verso 2: E os bárbaros, usando conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Aqui está uma pessoal que foi chamado de bárbaro, porque não fala a língua grega, e, no entanto, agiram como verdadeiros seres humanos. Verso 7, e ali próximo daquele lugar, havia uns sítios que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Veja que a bondade, a capacidade, a hospitalidade, provavelmente era uma hospitalidade aprendida, percebida no próprio chefe da ilha, né? Como é importante o exemplo, que está dizendo que Públio foi extremamente hospitaleiro, e isso de alguma forma acontecia com todos os habitantes ali, de alguma maneira aquilo foi aprendido. Verso 10, os quais nos distinguiram também com muitas honras, havendo de navegar, nos proveram as coisas necessárias. Ou seja, esses 3 versículos mostram atos de bondade em pessoas, em um grupo, em uma população que foi chamada de bárbara, que não compreendia a língua grega, que não estava inserido na língua culta daquela época. Perceba a índole do povo de Malta, perceba isso. Meus irmãos, essa bondade que a gente encontra na humanidade é um problema para os céticos,
Porque o problema dos céticos não é porque há tanto mal no mundo. O mal não respeita limites, o mal não tem barreiras, o mal não tem ética. Então a pergunta é por que o mal não tomou tudo? Por que o mal não se apossou de todo mundo, no seu máximo potencial? A grande pergunta é por que ainda existe bem na terra? Porque ainda existem pessoas boas na terra, porque nós ainda encontramos solidariedade em lugares, às vezes, que a gente nem espera encontrar. A verdade e a resposta teológica para isso é que o mesmo Deus que salva, Deus salvador, Deus criador, é aquele Deus também que é sustentador. Então o Senhor providenciou pessoas boas e trabalha derramando a graça da bondade em pessoas que não o conhecem, em pessoas espalhadas pelo mundo que nunca ouviram falar dele. Ainda assim o Senhor derrama sobre elas a graça de um caráter bom, de um espírito bondoso, solidário, porque Ele quer propiciar à humanidade a sua sobrevivência. Isso a gente chama de graça preveniente de Deus. É a graça que preserva, que Ele derrama sobre toda a humanidade para preservá-la, como Deus Criador que é. Mas a palavra de Deus diz que, embora isso seja fruto da ação do seu Espírito nas pessoas, Ele se agrada quando Ele acha bondade em nossos corações. Há um texto em Atos capítulo 10, que está ali para vocês, de 1 a 5, que fala de um outro personagem que não conhecia Deus perfeitamente, mas que era um homem de reconhecida bondade. Atos capítulo 10, de 1 a 5, fala sobre Cornélio, e diz assim: morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, comandante de um regimento italiano. Ele era um homem religioso que tinha fé em Deus, como também toda a sua família. Praticava caridade, com boa vontade, e era um homem de oração. Certa tarde ele teve uma visão enquanto estava bem acordado, não era um sonho. Eram mais ou menos 3 da tarde, e nesta visão aparecia um anjo de Deus que veio na direção dele. Cornélio, disse o anjo. Cornélio ficou olhando para ele cheio de medo. Que quer o Senhor? Perguntou ao anjo. O anjo respondeu: as suas orações e as suas obras de caridade foram observadas por Deus. Agora mande alguns homens a Jope chamar Simão Pedro, que está hospedado com Simão, o curtidor, na beira da praia, e peça que venha visitar você. A pergunta aqui é: por que Cornélio precisou que Pedro fosse visitá-lo? Porque apesar de que suas obras foram reconhecidas por Deus, Deus disse: esse cara é bom, ele faz boas obras de bom coração, de boa vontade. Mas essas boas obras não eram, nunca foram e nunca serão suficientes para salvar alguém. Cornélio precisava escutar o Evangelho, por isso necessário que Pedro fosse lá explicar o Evangelho. Por falar em ser necessário, vocês lembram quando Paulo disse: olha, nenhum de nós morrerá, mas é necessário que nós vamos dar em uma ilha. É necessário, era necessário que eles viessem a Malta, porque Deus também observou a bondade, a hospitalidade, o bom coração do povo de Malta. Diz: aquele povo precisa do Evangelho. Então Deus potencializa as virtudes humanas, dando sentido, as nossas virtudes, dando sentido à bondade humana. Qual é o sentido da bondade humana? A preservação das vidas, para que elas tenham tempo, para que elas possam conhecer o Evangelho. Quando nós alimentamos esses jovens, damos a eles um abrigo, damos a eles uma cama, damos a eles um lugar para morar, damos a eles amor, carinho, nenhum deles é obrigado a se converter. Alguns deles saem de lá bem recuperados, bem fortalecidos para o mercado de trabalho, para a sua casa, sem fazer uma decisão ao lado de Jesus. Mas a maioria deles faz uma decisão ao lado de Jesus. Por quê? Porque eles percebem em suas próprias vidas o amor de Deus revelado através da bondade que eles recebem, através do tratamento que eles recebem. Então, é importante que, quando o Evangelho chega, ele gera em nós essa mesma percepção
de que nós precisamos espalhar o amor de Deus, precisamos tratar as pessoas com amor, precisamos espalhar a bondade do Senhor, para que elas possam então receber o Evangelho, para que elas possam então ser acolhidas pelo Evangelho e possam entender que essas boas obras, as quais elas praticam, não são suficientes para a sua salvação. O povo de Malta era um povo bom, hospitaleiro, povo de bom coração, mas foi preciso que o Evangelho chegasse lá e que fosse pregado lá, para que eles compreendessem o amor de Deus e pudessem, revelados em Cristo Jesus, e pudessem ser salvos. Então eu sei que pode ter aqui gente dessa mesma estirpe, gente boa, gente que faz o bem, gente que cuida bem de seus pais, sua mãe, seu pai, cuida bem de sua esposa, de seu esposo, gente que é bom filho, gente que é bom trabalhador, e pode ser que você tenha em seu coração, talvez, o pensamento de que isso basta, de que isso é tudo, e por você ser bom assim, por você ter esse bom caráter, então tem um lugar reservado no céu para você. Não tem, não tem. As suas bondades, sua hospitalidade, o seu caráter, não lhe garante um lugar no céu. Somente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a mensagem poderosa da morte e da ressurreição de Cristo, sendo crida e sendo recebida no coração, fará de nós pessoas seguras de que há um lugar no céu ao lado do Senhor Jesus para nós. Isso é o Evangelho. Então, receba essa palavra com todo carinho, que há muita gente boa, que não procura Deus, que não procura o Evangelho, que não procura a igreja do Senhor, porque vê na sua própria bondade algo suficiente em si mesmo. Então, quando o Evangelho chega, ele dá sentido à nossa bondade, porque agora, as nossas obras, que não podem nos salvar, agora elas glorificam a Deus. Cornélio possivelmente continuou sendo talvez um homem melhor ainda, um homem mais bondoso ainda, porque agora ele sabia que com as suas obras ele podia glorificar a Deus. O povo de Malta, ao ouvir o Evangelho, certamente, Paulo não era homem de deixar escapar uma oportunidade dessa, continuaram sendo pessoas hospitaleiras, e agora mais ainda, porque sabia que com a sua hospitalidade, com o seu bom coração, eles iriam glorificar o nome do Senhor, e assim somos nós também. Nós sabemos que com as nossas boas obras, nós podemos fazer com que pessoas conheçam o Senhor Jesus. Então continuemos e ampliemos cada vez mais nosso caráter, nossa bondade, nosso bom coração, conscientes de que não é isso que nos salva. O que nos salva é o sangue carmesim de Jesus Cristo derramado na cruz, ok? Segundo, quando o Evangelho chega, ele repara, no sentido de conserta, nossas desvirtudes, corrigindo a atitude do nosso coração. Há uma frase no versículo 3, logo no comecinho, que é espetacular, ela é especial. Diz assim: havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos. É só essa parte eu quero frisar nesse segundo ponto, porque essa parte revela algo fantástico. Aqui nós percebemos como alguém que fora extremamente arrogante e orgulhoso, quando o Evangelho chega na vida dele, ele se torna capaz de ser um mero catador de gravetos, se for preciso. O Evangelho chegou na vida de Paulo, quebrou Paulo no meio, transformou um candidato ao sinédrio num arroz de terceira, num homem que teve que aprender a conviver com suas fraquezas, sabendo, como disse o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa é na fraqueza mesmo. Esse homem se torna um homem cheio de autoridade, capaz de se tornar um líder num navio que está naufragando. Ele assume a liderança. Vocês vão perceber na continuidade do texto, que agora quem dá as ordens é Paulo. Quem diz quando partir, onde parar, por onde passar. Paulo traça o itinerário da viagem. Ele, como prisioneiro, assume a liderança. Mas isso não faz qualquer diferença para Paulo. Ele sabe que ele é um servo. E ele aprendeu isso com Jesus. Ele aprendeu o caminho do serviço com Jesus. Quando o Evangelho chega numa família, quando o Evangelho chega num lugar, ele transforma pessoas arrogantes em servas do Senhor Jesus Cristo. E mais do que isso, ele transforma pessoas isoladas, estrelas solitárias, em servos solidários. Pessoas que gostam de ajudar, pessoas que, embora lá fora sejam juízes, sejam
funcionários de alta patente, militares de alta patente, se botar ele para tomar conta de carro, aqui ele vai tomar conta de carro, ele vai catar graveto, porque é isso que o Senhor faz. Ele nos transforma de estrelas solitárias em servos solidários para a sua glória. Agora, o significado disso é muito interessante, fica mais rico ainda quando a gente se reporta a Filipenses. Filipenses capítulo 3, o texto está ali. Eu estou crendo que está ali, viu? Que eu não estou. Filipenses capítulo 3, de 4b até 7. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. Então, a primeira coisa que o Evangelho faz quando chega, é quando a gente olha para a gente e fala, eu não sou tão bom assim. Minhas bondades não me garantem salvação, mas elas podem servir para glorificar a Deus se eu as fizer em nome dele. Segundo lugar, eu não sou tão grande assim. Olha o que Paulo dizia de si mesmo, o que ele pensava de si mesmo, hebreu de hebreus, eu sou servo, e se eu não for servo, eu não sirvo. E Paulo serve em diversas situações. Eu comparo essa do Paulo pegando os gravetos aqui a Jesus com a toalha e a bacia na mão, toalha no braço e a bacia na mão, lavando os pés dos discípulos. Então, quando o Evangelho chega, se você quer saber se o Evangelho já chegou na sua vida, comece a perceber se esses sintomas estão crescendo em você. Se você parou de confiar em sua própria bondade, se você parou de se sentir grande demais para fazer certas coisas. Tem um hino que eu gosto muito no cantor cristão que diz assim, não somente para fazer um feito singular, é mister agir com muito ardor, mas também nas pequenas coisas a realizar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver. Como é que nós vamos brilhar no meio do nosso viver? Não é fazendo grandes coisas. Muitas vezes ao contrário, através de pequenas atitudes. Sai todo mundo, ninguém apaga a luz. Você vai lá e apaga a luz. Deixou o ar-condicionado ligado, você vai lá e desliga o ar-condicionado. Deixou um lugar sujo, uma mesa suja, você vai lá e limpa a mesa. Pequenos gestos, não é? Ninguém lavou a louça, você vai lá e lava a louça. Entendeu? Pequenos gestos. Você pode imaginar aí centenas de milhares. Deus é tão bom, não é? Deus é tão bom que não precisa ser coisas grandiosas. Terceiro, quando o Evangelho chega, isso aqui é fantástico, ele nos liberta do erro religioso pela renovação do nosso entendimento. Quando o Evangelho chega, ele nos liberta do erro religioso pela renovação do nosso entendimento. Versos 3 a 6. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E todos os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente esse homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Sublinha aí na sua Bíblia a palavra homicida e a palavra Deus. Pouca coisa produz tanto erro, tanto equívoco, quanto a religiosidade dissociada, separada da revelação que Deus faz de si mesmo. A religiosidade construída pelo homem é uma religiosidade normalmente criada a partir do próprio homem. A religiosidade proposta por Deus é autorrevelativa. É aquilo que ele diz sobre si mesmo. Quando as pessoas falam que qualquer caminho leva a Deus, elas estão dizendo, nós construímos um caminho, você construiu outro, o outro construiu outro, e tudo bem, nós vamos chegar a Deus, não vão. Porque elas estão fazendo uma religiosidade de baixo para cima, a partir do homem. A fé que leva a Deus só tem um caminho, chama Jesus Cristo.
É o caminho construído por Deus. Não somos nós que construímos um caminho para Deus. Foi Ele que fez um caminho para nós. E esse erro religioso foi detectado por Jesus em Marcos 12, 24, onde ele diz o seguinte: porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Ou seja, o erro religioso induzido, provocado pela ignorância da palavra de Deus, daquilo que Deus disse de si mesmo. Então, eu dou graças a Deus, uma pessoa que eu perguntei como que eu podia conhecer Deus, a pessoa disse 3 palavras. Ela disse 3 palavras, ou 2 palavras com artigo no meio: leia a Bíblia. Como é que eu posso conhecer Deus? Leia a Bíblia. E me deu uma Bíblia. Essa Bíblia começava em Gênesis 3 e terminava em Apocalipse 18, 19 mais ou menos, que ela não tinha nem as primeiras páginas, nem as últimas. Era uma Bíblia arregaçada, toda acabada, mas ela me deu essa Bíblia. Eu levei essa Bíblia para casa e eu comecei a ler essa Bíblia. Como posso conhecer a Deus? Estude a Bíblia. Devore a palavra de Deus. Deus vai se manifestar a você. No começo você não vai entender muita coisa não. Eu lembro disso. Parecia que eu não estava lendo nada. Eu pergunto, mas eu não estou entendendo nada. E aí a moça falava para a minha sogra, inclusive chamava a dona Francisca, que nem a minha sogra, falava, continue lendo, que o Espírito Santo vai te orientar. Ela era crente pentecostal, então ela achava que tudo vinha para o alto. Ela não sentava comigo para me explicar as coisas, né? Dizer o que significava da palavra, falar, não, ora a Deus que Ele vai te revelar e você vai entender. E eu continuo estudando até hoje, porque eu não quero traçar meu próprio caminho, a minha própria religião. Meus irmãos, é interessante como homens inteligentíssimos, homens muito capazes, são burros, espiritualmente falando, tapados, não conseguem compreender, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Você vê que os homens de Malta, em poucos minutos ou em pouco tempo, eles acharam que Paulo era um homicida, porque a justiça o estava perseguindo, não é? E quando eles falaram a justiça, eles não estavam se referindo à justiça de Deus, porque eles não conheciam a Deus. Provavelmente eles estavam se referindo a alguma deusa da justiça, ou alguma deusa que propriamente se chamava justiça, dentro daqueles povos bárbaros ali. Eles não estavam se referindo à justiça de Deus. Mas nós às vezes somos tão pagãos quanto o povo de Malta era. Teve a morte do ator global agora, não demorou nada para algum crente postar, está vendo? Bem feito, quase falou bem feito, né? Com Deus não se brinca e tal, e adoração de Exu, e falando que atrelando a morte daquele homem a Deus a justiça, ou uma justiça de um Deus que está caçando pecadores para matar. Deus não está caçando pecadores para matar, gente, Deus está caçando pecadores para salvar, pelo amor de Deus. Repreenda quando alguém te falar isso, não é essa a nossa teologia. Que o cara morreu porque fez culto e não sei o quê. Claro que o pecado produz a morte. A gente sabe dessas coisas, mas quando algum pecador morre, nós temos que lamentar e pronto. Lamentar e pronto, que Deus tenha misericórdia dos seus familiares. Essa deve ser nossa palavra, mas você está vendo? A Globo, não sei o quê, adoração disso, adoração daquilo. Meus amados, vamos prestar atenção naquilo que nós dizemos, o que falamos e até no que cremos. Efésios capítulo 4, versos 17 e 18, nos mostra exatamente isso, que o homem natural, o mais inteligente que seja, eu às vezes vejo uma pessoa da minha família, formado, um camarada muito inteligente, quando eu vejo carregando o seu próprio Deus em seus ombros, me dá uma tristeza tão grande, ou quando eu sei que eu nunca vi, mas eu sei que ele faz isso, me dá uma tristeza e me veio a pergunta, como é que um homem, uma pessoa tão inteligente, tão perspicaz, ainda não percebeu que isso está errado, gente, que isso não é de Deus? É por causa de Efésios 4, 17 e 18, esse texto explica, e diz assim, e digo isto, e testifico no Senhor, é para reafirmar, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Esse versículo aqui dá uma série de pregações, mas essa palavra entenebrecidos é terrível, já expliquei aqui para os irmãos, significa que as trevas não estão mais ao redor dele, as trevas foram absorvidas e estão dentro deles.
E está dentro deles, entenebrecidos no entendimento. Eles não conseguem compreender, a não ser que o Espírito lhe toque de uma maneira milagrosa. Eles não vão compreender, eles vão fugir de Deus, eles vão fazer as coisas do jeito contrário a Deus. O problema com a falsa religiosidade é pelo menos 3. O que é a falsa religiosidade? Qual é a falsa religiosidade? Aquela que não é baseada no que Deus fala, diz de si mesmo. Pelo menos 3 subprodutos dela, 3 efeitos colaterais: ignorância, culpa e medo. Religiosidade falsa trabalha em cima disso. Com relação à ignorância, João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com relação à culpa, Romanos 8,1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Com relação ao medo, 1 João 4,18: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, a espiritualidade do Evangelho, ela trabalha para acabar com esses 3 sintomas da falsa religiosidade: para acabar com a ignorância, para acabar com o medo e para acabar com a culpa. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Há indícios históricos fortíssimos de que Paulo tenha evangelizado os habitantes de Malta. E a partir dali aquele povo entendeu que a sua bondade não lhes era induto para a salvação. E a partir dali aquele povo entendeu que a sua superstição estava construída numa base falsa e adotaram a palavra de Deus como sua base. A igreja, a história andou, as coisas mudaram, mas ainda hoje Malta é uma ilha cristã, embora seja uma cristandade de conotação católica, mas é cristã. 94% dos habitantes de Malta se declaram cristãos. Então, a herança que foi deixada ali permaneceu e é muito forte hoje. Eu gosto muito de uma frase do pastor Antônio Carlos, da Igreja Presbiteriana da Barra, e define bem essa situação. Ele diz o seguinte: toda religiosidade humana apresenta um homem aterrorizado diante do altar, com uma oferta na mão, tentando apaziguar a divindade enfurecida. Na proposta do Evangelho, Deus é quem traz a oferta, e o homem está diante do altar, quebrantado e com as mãos vazias. Perfeita definição. Perfeita definição. Imagina, toda religiosidade, qualquer uma que você me mostrar, se não estiver pautada em Cristo, a oferta está nas mãos do homem, o altar é um lugar de temor e tremor, e é uma divindade que precisa ser apaziguada. Mas o Evangelho não. O homem está de mãos vazias diante do altar, Deus é que está fazendo a oferta de salvação, a oferta nas mãos dele. Deus amou tanto o mundo que fez o quê? Fez oferta, deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho de Jesus. Em quarto lugar, quarto sinal, quando o Evangelho chega, é que ele valoriza o homem todo, considerando na sua integralidade. Atos 28, 7 e 9. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo, de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado por mãos, e pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito isto, vieram também ter com ele os demais na ilha, que tinham enfermidades, e sararam. Deus criou o homem como um ser sócio, psíquico, espiritual. Nós somos tudo isso. E essas coisas estão juntas em nós. Nós somos seres biológicos, nós somos seres sociais, nós somos seres psíquicos e somos seres espirituais. Obviamente, no sentido completo do termo, envolvendo parte material e parte imaterial. O Evangelho considera o homem em todas essas dimensões. Veja que o texto está aqui referindo-se a uma situação em que
houve a cura do pai de Públio, que estava doente, e a cura de vários outros moradores da ilha que tinham enfermidade. E é interessante que, eu quero fazer uma observação com você aqui, que a palavra que é utilizada para cura aqui, são duas palavras diferentes. No verso 8, diz que Paulo impôs as mãos sobre o pai de Públio e o curou. A palavra é iazato, e o curou. E feito isso, vieram também ter com ele os demais que tinham enfermidades, e aí não há nenhuma imposição de mãos, mas apenas o texto diz que eles sararam. Algumas versões dizem foram curados, usando a mesma palavra em português. Eu não sei se alguém tem essa versão aí que fala que eles foram curados, mas não é a mesma palavra. A palavra é terapeuto. Então, a palavra do versículo 8 diz respeito a uma cura extraordinária, sobrenatural, efetuada pelo poder de Deus. Mas a palavra do versículo 9 indica que aqueles irmãos foram atendidos, tratados, quem sabe mesmo medicados, com talvez até alguma medicação natural, que vocês não podem esquecer que nesse texto é uma das sessões de Atos chamada sessão nós. O que é a sessão nós? É a sessão onde Lucas se inclui na narrativa, e o que nós podemos depreender disso é a presença dele ali, a companhia dele ali com Paulo, e Lucas era médico. E é interessante que a primeira palavra fala de uma cura por imposição de mãos, mas a segunda palavra fala de uma cura por tratamento, terapeuta, por cuidado, por uma medicação, muito provavelmente. Então, tanto o Evangelho reconhece essa dimensão do extraordinário, do milagre, do trabalho que só Deus pode fazer. Nós oramos por isso, e quando isso acontece, nós nos alegramos. Porém, nós entendemos também que muitas vezes Deus não vai fazer o milagre. Como tudo indica nesse texto, fazendo a exegese das palavras, que foram duas ações diferentes. Uma ação diretiva de Deus, através da imposição de mãos de Paulo, e outra ação contingenciada. Deus agiu através dos irmãos, pela orientação de Lucas, e aqueles homens foram curados, talvez do mesmo problema, talvez fosse um problema de água, não é? Que eles estavam bebendo alguma água inadequada, estava dando disenteria, uma infecção intestinal, e com certeza houve ali uma intervenção do homem de Deus, médico, que foi usado para isso. Então, o Evangelho simultaneamente liberta das superstições, trazendo cura e esperança através da intervenção de Deus e dos seus servos. Por isso que é lindo quando a gente faz essa caravana missionária para Calama, e ainda não chegamos nesse ponto, mas vamos chegar. Temos lá pessoas que entendem de saúde, pessoas que entendem de diversas situações, para a gente atender as pessoas, para a gente levar alguma esperança para as pessoas, às vezes fazer um exame de vista, né? A nossa Junta de Missões Nacionais tem um barco, meus irmãos. Se você colocar no seu Google lá, JMN, Junta de Missões Nacionais, você vai, trabalho na região amazônica, trabalho entre os ribeirinhos, você vai ver um barco fantástico que nós mantemos, a nossa denominação, as Igrejas Batistas do Brasil, com 3 andares, com um gabinete médico odontológico. Eles estão singrando os rios, os grandes rios amazônicos, e quando tem que entrar, aquele barco carrega várias voadeiras consigo, e aqueles médicos, aqueles dentistas, etc., eles vão na voadeira para as comunidades ali, e atendem essas comunidades, levam junto com isso o Evangelho. Deus tem feito maravilhas através desse projeto, é algo fantástico, extraordinário, e nós queremos agradecer muito a Deus por isso, a forma de agradecer é trazendo nossas ofertas. Então veja que o Evangelho não vai olhar você apenas como uma alma que tem um corpo, mas vai olhar você com sua necessidade, com seus sonhos, com suas aspirações, aquilo que a gente chama de evangelho holístico, a missão integral da igreja, não é? Ela não está obrigada a escolher entre atender a necessidade física, as necessidades naturais de um ser humano e pregar o evangelho. Ela tem que fazer as duas coisas. Então, quando o Evangelho chega, de alguma forma, nós aprendemos a olhar o homem assim, nós aprendemos a olhar a pessoa como uma criatura de Deus, amada por Ele, valorizada por Ele. A pergunta é, o Evangelho já chegou na sua vida? O Evangelho já chegou no seu coração?
Se o Evangelho já chegou, suas obras de justiça, que antes eram trapos de imundícia, agora glorificam aquele que te transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se o Evangelho já chegou, seus defeitos de caráter, produzidos pelo pecado, estão sendo corrigidos, para que você cresça à semelhança do caráter de Cristo Jesus. E estão sendo corrigidos como? Através da atitude do seu coração. Se o Evangelho já chegou, você está liberto dos grilhões, das algemas, da religiosidade supersticiosa que produz ignorância, culpa e medo. Deus não trabalha com o medo. Deus não trabalha com a culpa. Nós aqui gostamos, nós produzimos culpa nos nossos filhos, gostamos de fazer as pessoas se sentirem culpadas para tentar manipulá-las. Deus não faz isso. Se o Evangelho já chegou na sua vida, você está sendo tocado e transformado em todas as suas dimensões. Um homem ou uma mulher que diz que foi alcançado pelo Evangelho, mas não desenvolveu um mínimo de generosidade humana, por exemplo, essa pessoa possivelmente ou está enganada ou ela ainda está fechada para o trabalho do Evangelho na vida dela. Eu fico imaginando crentes que vivem anos na igreja sem nunca despertarem para colaborar com as missões, sem nunca despertarem para colaborar com o trabalho da igreja. De vez em quando, assim, para apaziguamento da consciência, que é uma coisa que não rola com Deus. Não tente apaziguar Deus, que Ele vai ficar furioso com você. Não tente amansar Deus. Deus já é manso. Ele disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele disse que daria descanso, ele disse que é manso. Não precisa apaziguar Deus. O Evangelho chega quando Jesus chega. Quando Jesus chega, ele chega dizendo, como em Mateus 3, 2 e 4, 17: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar? Deus amado, nós ouvimos a Tua palavra nesse texto, te agradecemos por esse banquete, por essa refeição. Te pedimos que o Senhor possa usar essas palavras em nossas vidas para que nós possamos fazer uma autocrítica se o Evangelho já chegou em nossos corações. E se o Evangelho já chegou, Pai, quanto espaço nós temos dado a Ele em nossas vidas? Quanto da nossa vida é marcada pela presença do Evangelho? O quanto que isso faz diferença no nosso lar, nos nossos relacionamentos? Quanto que isso faz diferença quando nós vemos uma pessoa necessitada? Quanto que isso importa quando ouvimos os desafios da igreja do Senhor, e desafios estes que precisam de recursos, desafios esses que precisam de braços, desafios esses que precisam de mentes? Quanto do Evangelho já chegou e faz diferença em nossa vida? Meu Deus, eu intercedo por todos nós nesse instante, para que em o Evangelho tendo chegado, ele possa dar frutos, porque o Evangelho não é infrutífero. Não é possível que o Evangelho tenha chegado no nosso lar e não tenha feito qualquer diferença. Não tenha mudado o caráter, não tenha mudado o modo de ser, de pensar, de agir, não tenha mudado a maneira como nós tratamos nossas finanças, nossas posses, porque Evangelho e transformação andam juntos. Oro também nesse instante, Senhor, porventura, por alguém que reconhece humildemente, como um dia eu reconheci, que o Evangelho não tinha chegado ainda na minha vida, e que eu precisava do Evangelho. Eu precisava desses sinais. Eu precisava de que toda a minha bondade fosse reconhecida como fruto da ação, da graça de Deus, da sua graça maravilhosa que me preservou para a salvação. E se eu tinha alguma bondade no meu coração, já era a atuação dele em mim, para que eu pudesse ter vida e para que eu pudesse também ajudar outros. E agora minha bondade só existe para a glória dele e pela glória dele.
Pai, eu te peço que aqueles que porventura reconhecem humildemente que são carentes do Evangelho para serem capazes de catar gravetos quando for necessário, para serem capazes de fazer atividades a mais modestas, sem se sentirem humilhados, porque sabem quem são em Cristo Jesus. Antes do Evangelho, algumas coisas me humilhavam, porque eu me sentia diminuído, mas depois do Evangelho é necessário que muito menos coisas me humilhem, porque eu já sou menor em relação a Ti, porque eu reconheci que sem Ti eu nada sou. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que assim como o Evangelho chegou em Malta, assim como o Evangelho chegou em Paulo, assim como o Evangelho chegou em mim, continue chegando mais e mais, chegue também no coração de alguém que está aqui nessa noite, ouvinte da palavra de Deus, e ouça essa palavra de Jesus: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se por acaso essa palavra tocou em seu coração e você entendeu que precisa do Evangelho, pode nos procurar. Nós queremos conversar com você, orar com você. Procure a gente, pode vir. Pode procurar a mim, pode procurar a minha esposa que está ali, pode procurar a Rose, pode procurar um irmão aqui e falar: olha, eu quero esse Evangelho, eu quero essas alterações na minha vida, e elas só são produzidas pela presença de Jesus, tá bom? Eu quero agradecer a todos os nossos visitantes, ao João Pedro, ao Guilherme, a Ictéria, a Maria Antônia, ao Wilson. Wilson não é visitante, vem